Especificamente hoje, a gente vai falar sobre essa lei de Faraday, né? Observada por Michael Faraday no meados do século XIX, né, 1800 alguma coisa, perto do meio do ano, no meio do século, mais ou menos, certo? E com isso a gente vai poder quantificar a energia magnética, né? Algo que a gente não fez antes, né? A gente falou em magnetismo, mas não falou em energia, certo? A energia magnética. E a gente vai ter também o conceito de indutância, que é o correspondente do magnetismo à capacitância na eletrostática, né? Então a gente precisa de algo associado a variações no tempo dos campos para poder conceituar esse parâmetro que também serve para campos magnetostáticos, certo? Vou fazer um exemplo aí, né? Vou fazer um exemplo de cálculo de indutância, por exemplo. Como é que faz, certo? Vale lembrar que a nossa referência para essa aula é o capítulo 6 do livro, texto, né? O e-book não está mais sendo utilizado. O que Faraday procurava, né, fazendo seus experimentos, certo? Inclusive, recomendar a vocês lá no site da disciplina, eu vou botar um link, tá certo? Que tem um documentário interessante sobre Faraday, né? Sobre a sua atuação, né, na construção do eletromagnetismo, né? E o interessante é que ele não tinha educação formal, certo? Ele não estudou como o pessoal estudava, né? De fazer graduação, né? Depois fazer filosofia, né, avançada, certo? Mas ele era uma pessoa extremamente intuitiva e ele descobria as coisas por intuição, tá? E se tornou, na verdade, reconhecido pela Sociedade Real de Londres, né? Depois disso, por causa dessa intuição dele. Então, se vocês forem ver documentários, mostra esse aspecto, certo? Mas o que ele fazia, ele estava tentando buscar uma conexão entre, uma vez que corrente elétrica gera campo magnético, ou seja, uma vez que corrente elétrica gera magnetismo, né? Um fio percorrido por corrente gera um campo magnético, certo? Ele queria saber se magnetismo gerava corrente. Queria saber se um campo magnético gerava corrente. Então ele tentava fazer experimentos circulando corrente em circuitos, fazendo campo magnético num circuito, para ver se no circuito vizinho aparecia uma corrente, certo? Essa era a ideia, né? Ele não teve sucesso, certo? Mas observou uma corrente que aparecia no circuito vizinho quando ele ligava ou desligava a chave. Então, o que se observou foi isso, né? Que não se gera uma corrente no circuito vizinho, certo? Devido ao magnetismo, ao campo magnético desse circuito aqui, tá certo? Quando ele está em regime permanente, digamos assim, certo? Essa circulando corrente. Mas se você liga nos instantes ou nos breves intervalos do transitório em que você liga e desliga, em que a corrente varia, né, nesse circuito aqui, o campo magnético varia subitamente, ou aumentando ou diminuindo, então você observa uma corrente induzida, né? Também, se você mover o circuito, você pode deixar a chave fechada, mas mover o circuito, ou seja, a quantidade de fluxo magnético enlaçado por esse circuito varia, né? Ficou bom, viu, Zé? Valeu. A quantidade de campo magnético enlaçado, o fluxo magnético enlaçado por essa espira varia, né? Se você aproximar ou afastar. Se você tem variação de fluxo enlaçado, tem uma corrente que aparece, né? Então ele descobriu o efeito, não era o que ele esperava de um campo magnético fixo gerar uma corrente, mas um campo variável gerar uma corrente, né? Então o que ele descobriu foi isso, essa descoberta que tem impacto até hoje, né? Os motores elétricos funcionam baseados nesse conceito, né? Toda uma engenharia foi construída a partir dessa descoberta, né? Além de outras consequências, né, que se pôde comprovar, certo? Com essa conexão. Ou seja, o fluxo enlaçado, variando do tempo, induz uma corrente na vizinhança.
Bom, a gente tem aqui uma construção geométrica em que você tem agora um circuito imaginário aqui, vermelho, tá certo? Você tem esse circuito aí, né? Definido pelo caminho C, o elemento de comprimento, como usual, né, em que a área está sempre à esquerda, elemento de área, tá certo? A área é sigma, né? Normal, tá certo? No sentido do polegar, né? Relativamente ao caminho percorrido, né? E a gente vai ter essa notação agora, certo? Em que campos de corrente contínua, ou seja, campos produzidos no regime estacionário ou por cargas estáticas, vão ser essas letras retilíneas, tá certo? E, D, B, H, J, Rho, né? Tem magnetização também, tá certo? Se eu quisesse, depois eu vou botar aqui magnetização, né? Polarização, tudo letra reta, certo? Campos variantes no tempo, a partir de agora, vão ser essas letras arredondadas, né? E, D, B, H, diferentes, que mostra que esses campos são campos variantes no tempo. Esses campos aqui vão ser ou campos estáticos, ou quantidades estáticas, por exemplo, J é uma corrente constante, que não varia no tempo, né? Ou, como a gente vai ver no segundo curso de eletromagnetismo, essa mesma representação de letras retilíneas vai ser utilizada para fasores vetoriais, né? Números complexos vetoriais. Né? Mas são sempre são parâmetros vetores que não dependem do tempo. Esses aqui são independentes do tempo, esses aqui são quantidades dependentes do tempo, arredondadas, né? Então, a lei de Faraday, como originalmente observado, é que a força eletromotriz induzida num circuito, que é a integral de linha do campo, né, que seria zero, né, no regime estático, né, a força eletromotriz, que é a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer desse circuito, que é a circulação do campo elétrico, certo? Não é mais zero agora, certo? Depende de haver uma variação no tempo do fluxo enlaçado. Então, a força eletromotriz, representada por essa letra F, né, é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético enlaçado pelo circuito. Isso aqui é um parâmetro K, né? Dimensionalmente, se a gente for ver a dimensão de K é adimensional, certo? O parâmetro adimensional é só uma constante aqui. Né? Como é que essas coisas são medidas? Né? Então, é bom entender a lei original, certo? A força eletromotriz, né, é a circulação do campo elétrico no sistema de referência da espira, certo? Então, você está aqui na espira, mede a circulação do campo elétrico nesse sistema de referência, certo? O fluxo enlaçado, né, é a integral de superfície de B de sigma, onde B é um campo que existe, né, aí no espaço, certo? Ou varia no tempo ou não, depende, né? E isso é medido no sistema de referência do laboratório. Por que a gente está falando isso? Porque pode ser que essa espira esteja em movimento, por exemplo, certo? Então, o campo é o campo na espira e B é o campo no laboratório. Né? Então, por exemplo, se essa espira estiver em movimento, dois tipos de variação podem ocorrer. Um porque quando você desloca a espira, você tem uma variação de fluxo, porque o campo varia no espaço, né? O B. E a outra que é, por exemplo, se a espira estiver parada, mas o B estiver variando no tempo. O fluxo pode variar por causa disso. Tem duas possibilidades. Tá? Então, é importante ver essa diferença. Né? Então, pode-se mostrar, a gente não vai fazer essa demonstração, certo? Antes de falar isso, deixa eu só falar sobre o sinal, né? Eu esqueci de falar. Aqui é o sinal que aparece. Por que é negativo, né? Certo? Ou seja, o que acontece aqui? Se o fluxo estiver aumentando, né, no sentido para cima, digamos aqui, tá certo? A tensão induzida, a diferença de potencial, ou a circulação do campo elétrico, chamada FM induzida, certo? É tal que a corrente circula nesse sentido aqui. Né?
Quando a corrente circula induzida, circula nesse sentido, quer dizer que ela produz um fluxo, produziria, né, para cima, tá certo? Se fosse positivo o sinal. Né? Acho que eu falei errado, né? É o contrário. Não é que a corrente vai para cima, mas se o sinal fosse positivo, então eu, com um aumento de fluxo, eu produziria uma circulação, uma corrente circulando nesse sentido e aumentaria o campo no mesmo sentido do campo aplicado, certo? Quer dizer que eu geraria um campo que aumenta, tá? Então esse sinal diz que a corrente induzida, na realidade, não é no sentido favorável ao aumento do campo, mas no sentido desfavorável. Então a tendência é que haja um campo de oposição ao campo aplicado. Se o campo tende a aumentar enlaçado pela espira, né, produz uma reação, certo? Além de, na verdade é isso, a reação à variação de fluxo. Faz-se uma circulação de campo, tá certo? De corrente, que produz um campo que se opõe ao campo aplicado. Por que isso? Porque se fosse favorável, né, se eu aumentasse ainda mais, eu estou criando energia, certo? Cada vez mais, certo? A energia vai aumentando, né? Estou gastando energia, a energia está aumentando, aumentando, aumentando. Aumenta sempre, certo? Né? À medida que vai aumentando o campo, vai aumentando a energia do sistema. Então a tendência é que a tendência de qualquer sistema é impedir que a energia aumente, certo? Né? A tendência é essa. Né? Qualquer sistema tende a impedir. Então é mais ou menos isso aqui é a lei de Lenz, tá certo? Que a corrente é induzida, né? Pode promover uma redução do campo total, ou seja, de impedir um aumento espontâneo da energia magnética do sistema. Né? Então, por exemplo, é isso aqui. Ó. Pega um ímã, se aproxime de um circuito, né? Norte-sul. Então, o circuito vai produzir uma corrente que fornece equivalentemente dois polos, né, que repelem o ímã, certo? Ou seja, nessa configuração desse ímã se aproximando, né, a circulação seria nesse sentido, porque o fluxo está aumentando para lá, né? Então você produz uma corrente que se opõe e produz um norte-sul ao contrário, que repele o ímã, né? Certo? Como nessa ilustração, certo? Então essa é a lei de Lenz, tá certo? Muito bem. Bom, então, continuando. Essa constante K não é arbitrária, certo? Porque a lei original é essa aqui, né? A força eletromotriz induzida a FM induzida, né? Chamada de F, né? É menos K, taxa de variação do psi dt, onde psi é o fluxo enlaçado pela espira, né? Aqui é um B redondo, tá? B pode ser variante no tempo, tá certo? É a taxa de variação total. Esse cara não é arbitrário, né? Pode-se mostrar, ele não vai mostrar isso, porque é uma demonstraçãozinha que não é difícil de entender, mas demoradinha, tá certo? Pode-se mostrar que esse parâmetro aqui como eu já falei, ele é adimensional, se a gente fizer análise, né? Análise das quantidades, aqui é volts, tá certo? Fluxo Weber por metro quadrado vezes metro quadrado, que é o Weber, né? Por unidade de tempo, tá certo? E isso vai dar volts, né? E essa constante aqui é arbitrária e pode-se mostrar que isso aqui é igual a 1, certo? Isso é mostrado se você considera a invariância das leis físicas perante transformações galileanas, tá? Você tem sistemas de referência distintos, em que a origem de cada sistema se desloca com a velocidade v, né? Então, a transformação galileana é simplesmente essa relação entre coordenadas em sistemas que se movem com velocidade v e tempo, né? Aqui não leva em conta a relatividade, a teoria da relatividade
especial, né? Isso aqui é válido para V muito menor que C, certo? Mas se você usa a teoria da relatividade no limite de V pequeno, em relação à velocidade da luz, a gente chega nessas transformações galileanas e leis físicas em sistemas que se movem com velocidade uniforme, um em relação ao outro, são as mesmas. Se você usa esse princípio e trabalha um pouquinho nas equações, você mostra que esse parâmetro K dá exatamente igual a 1, certo? No nosso sistema, né? Então, a lei de Faraday pode ser escrita, então, dessa forma, né? A circulação do campo elétrico no caminho C, medida no sistema de referência da espira, é menos a taxa de variação do fluxo enlaçado, em que B é medido no sistema do laboratório, certo? Se você bota a espira fixa, V igual a zero, né, ambas as quantidades são medidas no mesmo sistema de referência, né? Eu posso escrever que E' no sistema da espira é o mesmo do E no sistema do laboratório, né? Então a lei fica dessa forma, certo? É importante, né? Não é necessário ter um circuito para essa lei funcionar, certo? Aparece uma corrente porque existe um campo induzido no espaço, não é porque existe um circuito, certo? Então, na verdade, se eu tiver aqui a lei de Faraday, quer dizer isso aqui, ó. Eu tenho aqui no espaço, né? Um campo B, né? Variante do tempo, não é? A opção de tempo, coordenada e tempo, né? Certo? O campo está variando, né? Eu não estou no laboratório agora, né? Então, se eu pegar um caminho imaginário aqui, fechar, certo? Existe um campo E, também de xt, induzido, que é diferente de zero. Certo? Basta ter um campo variando no tempo. Então, você tem um campo E variando no tempo. Em vários pontos, certo? Vai ter um campo que varia no tempo e no espaço. Né? Se B varia no tempo, eu induzo um campo e eu posso calcular essa circulação, né? Medindo a taxa de variação menos a taxa de variação do fluxo. Né? Eu tenho um campo. Não precisa ter um circuito. Se eu coloco um circuito no lugar, vai ter uma corrente circulando. Tá? Mas não precisa ter um circuito no lugar. Né? Bom, e agora a gente está pronto para falar sobre... A gente já tem a lei de Faraday, né? Existe uma nova equação agora, né? Então vamos só relembrar aqui, tá certo? Nova equação que antes era... Esquecendo agora, tira o circuito, né? Então, no espaço, a equação que antes era integral de EdL igual a zero para campo estático, né? É reto, tá certo? Isso aqui é campo estático, né? Reto. Passa a ser agora circulação de EdL. É redondo agora, né? Igual a menos a taxa de variação total de B de sigma, né? B redondo de sigma. Né? Então, como eu falei, se a superfície está estacionada no espaço, né? Então, se você está no mesmo sistema de coordenadas, isso aqui está fixo, né? Então, a derivada só se aplica sobre B, né? Então, se você tem sigma invariante no tempo, né? Então, você tem que essa integral se transforma em essa equação aqui, né? Integral de EdL igual a menos de sigma dB dt, né? Derivada parcial, tá? Porque B depende das coordenadas e do tempo. Se tiver circuito se movendo, se você precisa calcular FM induzindo circuito que se move, você tem que pegar a derivada total, como está aqui. Tem que levar em conta tanto a variação no tempo de B, como a variação de tempo do circuito, né? Ele vai se movendo e vai vendo
um gradiente de campo aí, certo? Cada vez diferente, né? Bom, por que é necessária a lei de Faraday para a gente poder entender a questão da energia magnética, né? Porque qualquer variação de corrente no circuito produz um fluxo enlaçado por esse circuito que varia no tempo, e esse fluxo produz um campo induzido que produz a corrente de reação. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um circuito, né, eu quero determinar qual é a energia magnética desse circuito em que circula uma corrente I. Aplico atenção, ele está circulando uma corrente I. Como é que eu faço para determinar a corrente? Né? Eu faço da seguinte forma, eu vou aumentando a corrente do zero até chegar nesse valor final I. Certo? Mas eu tenho que levar em consideração que em cada etapa do processo, à medida que eu vou aumentando a corrente, né, eu causo uma alteração de fluxo enlaçado no circuito. E isso produz, a fonte reage com uma corrente induzida, né, que altera essa energia. Ou seja, a gente tem que obedecer essa lei aqui. Ó. Toda vez que o fluxo enlaçado variar, né, você tem uma taxa de variação de π/dt, aparece uma FM induzida, né, se houver essa variação no tempo do fluxo enlaçado, certo? Então, se você tem um incremento de corrente ΔI na corrente, aparece uma variação de FM igual a F, né, e a corrente muda para I', certo? Se a corrente mudar de... Na verdade é isso. Se eu variar o meu estado, certo? Do valor I para o valor I mais ΔI, então a fonte tem que suprir uma tensão adicional, né, para poder manter a tensão no valor original, certo? Quero manter a tensão o tempo todo constante variando a corrente. Então, toda vez que houver variação de corrente, vai haver FM induzida, né? Então, a tensão passaria a ser V mais F, né? Então, a fonte tem que suprir um incremento de tensão que é menos F para cancelar isso aqui. Tá? Nesse processo, a gente sempre vai aumentando, né? E a energia vai sendo suprida pela fonte para esse aumento. De que forma? Dessa forma aqui. Então, a fonte, né, ela supre energia a uma taxa, que é taxa de variação da energia armazenada no tempo, I vezes esse ΔV que ela incrementou, certo? Né? E ΔV igual a menos F, né, como a gente falou. Então, a fórmulazinha é essa. A variação de energia no tempo é I, FM induzida é menos dψdt, com menos a mais, fica I dψdt. Tá? Então, a gente fica com essa expressão aí. Tá? Para a taxa de variação da energia no circuito. E com isso, agora eu posso construir o meu estado de circulação de corrente do zero, tá? Usando essa expressão básica. Né? Opa, fui bater aqui atrás. Bom, então isso aqui é para um circuito, mas vamos considerar agora um volume de corrente, tá certo? Então a pergunta é essa, o estado atual é esse, né? Circula corrente J no volume, tá certo? Dada pela densidade de corrente. Observe que eu estou usando aqui quantidades estáticas, né? Mas o campo vai variando, tá certo? Porque essa corrente aqui vai ter um campo qualquer, tá certo? B, né? E o estado de corrente é J, né? Então a pergunta é essa, tá certo? A gente vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Variação de energia no tempo, né? É I dψdt. Eu posso escrever também que a variação de energia, né? Se você quiser olhar assim, é I ΔΦ, né?
I de psi, certo? Então, a gente vai variando o fluxo, tá certo? Ou vai variando a corrente e vai calculando isso aqui e vai integrar no final esse processo. Tá? Então, se a gente for olhar, né, você tem um volume de corrente, na realidade, esse volume de corrente é constituído, né? Observe que a gente está falando de corrente estática, tá? Certo? Ele está falando no regime estático, mas a gente vai construir isso variando as coisas no tempo, aos poucos, certo? Mas então no regime estático. No regime estático de corrente estacionária, a densidade de corrente ela sempre forma circuitos fechados, certo? Então isso aqui é um enrolamento maluco qualquer que a gente botou aqui no volume, né? Ele está pegando um pequeno elemento, um microcircuito desse sistema, né? Ele vai tentar calcular para esse microcircuito a corrente que flui nesse microcircuito, né? E o fluxo enlaçado, que é o que eu preciso aqui, né? O fluxo enlaçado pelo microcircuito, tá certo? Né? A gente pega aqui uma seção de área transversal ΔA, tá certo? Tá grosso aí, né? Tá, vendo aqui. Espessura. Fica menor aqui. Área transversal ΔA, delta maiúsculo, tá certo? Elemento de comprimento DL, a gente está falando de diferenciais, né? Diferencial de área, delta maiúsculo, diferencial de comprimento é DL. Para uma área delta A atravessada, tem-se uma corrente delta I, né? Então você tem aí elemento de área, tá certo? Deveria usar um outro elemento, talvez um delta, mas para não carregar demais, que é normal, aqui está o ds, né? Pode ser um delta S, se vocês quiserem, tá certo? Daí tem um terceiro diferencial. Diferencial da área do tubozinho de corrente, diferencial de comprimento, tá certo? E diferencial de área, né? Então, se a gente for olhar esse enlace diferencial, esse microcircuito, tá? A gente quer calcular, bom, qual é a energia desse pequeno microcircuito aqui, qual é a variação de energia para a variação de corrente ΔI, né? Para a corrente circulante ΔI, né? Aquela forma da gente que a energia é igual a I∝, né? I psi, tá certo? Na verdade é a corrente que circula no circuito, que é ΔI. ΔPsi é o fluxo enlaçado por esse circuito. Então essa é a energia só desse microcircuito aqui, certo? Vai ser a corrente que circula no tubo, que é ΔI, né? Deixa eu aumentar as pessoas de novo aqui. Vezes o fluxo enlaçado. Bom, o fluxo enlaçado, a variação de campo B no instante de tempo ΔT, tá certo? Tem um quarto elemento aqui, tá certo? Por isso que eu chamo de D aqui, né? No tempo ΔT é ΔB, né? Então, o fluxo enlaçado é a variação de campo B vezes a área, que é N de sigma, né? Certo? Bom, a correntezinha ΔI é J ΔA, que é a densidade de corrente, né? Certo? E aqui, né, como B é rotacional de A, certo? Você tem essa relação, né? Deixa eu escrever aqui por fora, certo? B é rotacional de A, né? E ΔB, quer dizer, variação no tempo de ΔT do campo, que é ΔB, vai dar a rotacional de ΔA. Então, se você faz integral de superfície, o fluxo, né? Do campo B ou do campo ΔB, a integral do rotacional de ΔA de sigma,
E pelo teorema de Stokes, isso aqui é a mesma coisa que a circulação de A, ou de ΔA, que é o caso aqui, né? É no caminho dl, certo? Tem o caminho dl lá que é integral do vetor ΔA, certo? Ou de A, né? ΔA é um pedaço de A, tá certo? Então dá isso, né? O fluxo pode ser calculado dessa forma, né? Então você fica com essa variação de energia a corrente ΔI vezes o fluxo enlaçado pelo campo ΔA, pelo campo ΔB ou pelo campo ΔA, que é isso aqui, tá certo? E daí você bota agora ΔI igual a J ΔA, joga para cá, você fica com essa expressão, né? Então vejam, essa é a contribuição desse microcircuito como um todo, tá certo? Eu posso agora saber, bom, e qual é a contribuição só desse elementozinho aqui de volume, né? Então eu tiro, tá certo? Eu vou para o elemento diferencial, que é dl, certo? Então ficaria como, né? Isso aqui daria J, aliás, desculpe. Então, para um elemento de volume ΔV, chamar de ΔV, esse elementozinho aqui, tá certo? ΔV, delta maiúsculo. Eu estou usando delta maiúsculo aqui, tá certo? Para ΔV, você vai ter uma energia que é um pedaço dessa energia toda, certo? É um delta disso, né? Que vai pegar só a parte diferencial, que vai ser J ΔA dl escalar ΔA potencial vetor, certo? Pronto. E a gente agora pega a natureza vetorial que está no dl e joga no J, certo? Porque eles são colineares, né? Eu orientei de forma que o dl fosse na direção do J, certo? Então, se você for fazer, isso aqui vai dar ΔA, dl, dá ΔV, que é o volume diferencial. O vetor vai para J, fica vetor J, ΔA. Então, fica essa expressão aqui, certo? Contribuição do volumezinho ΔV, que é ΔA vezes dl, essa parte aqui, delta de delta WB, né? Certo? Igual a diferencial de volume, J ΔA. Essa é a fórmula que a gente precisava, tá certo? Então, esse deltazinho aqui é a diferencial, né, de energia devido a uma variação no tempo do estado do sistema, certo? E esse delta é associado ao diferencial de delta maiúsculo de volume, delta minúsculo tempo, ou variação de energia, né? Certo? Então, por isso que a gente precisa da lei de Faraday, a gente precisa calcular essas variações, tensão induzida, quando você varia a corrente, para você poder calcular corretamente a energia, você vindo de estado em que a corrente é zero, então em estado em que a corrente é I, né? Então, você tem essa expressão, né? Então, a energia por unidade de volume, tá certo? Devido a um volume ΔV, né? É isso aqui, tá certo? J ΔA, que é esse termo aqui, né? E a energia total é a integral de volume dessa quantidade. Então, você tem uma integral em que você está variando o estado do sistema, né? Imagine que corrente produz potencial vetor, tá certo? Mas eu posso dizer, bom, potencial vetor produz corrente, né? Então, estou variando o estado de um valor A igual a zero até o valor final. Calculo essa integral aqui nesse espaço, que a gente chama de espaço de estado, certo? E daí integra no volume, né? Então, esse aqui é o ponto de vista de quem? Da fonte, né? Por isso que a gente fala ponto de vista da fonte, porque explicitamente aparece a densidade corrente, a integral só existe onde tem densidade corrente. Se você integrar fora do volume de corrente, isso aqui dá zero, né? Então, isso é, por isso que é chamado ponto de vista da fonte. Como é que é essa integração aqui
essa integral de linha que aparece aqui, né? Observe que ele não está no espaço geométrico, tá certo? Não é integral de linha tradicional de espaço geométrico, né? O espaço é o espaço em que as componentes no sistema de coordenadas são as componentes do vetor A. Então, ele está aqui no espaço de estados, tá certo? Né? Está fazendo integral de linha desse tipo aqui, ó. Você vai do valor inicial de A até o valor final, certo? O valor final, AF, segundo uma trajetória que você vai alterando o estado do sistema até chegar nesse estado final. Então, esse espaço aqui não é espaço geométrico, mas um espaço em que as componentes, né, são as componentes de A, certo? X, Y, Z, né? Bom, essa é uma fórmula geral válida para qualquer sistema, né? Ou seja, o sistema pode ser linear ou não, né? Onde é que aparece não linearidade, né? Bom, quando tem materiais que têm seus dipolos que reagem à aplicação de um campo, né? Que saturam, que têm esterese, etc. Né? Mas tem materiais que são lineares, certo? Então, em materiais lineares, você pode sempre escrever que a densidade corrente é um múltiplo, né, do valor final. Durante a energização do sistema, a corrente vai variando até o valor final. Segundo, eu posso variar de acordo com essa variável K, que vai de 0 a 1, tá certo? E se J é um múltiplo do valor final, o mesmo acontece para A, porque o sistema é linear. A é um múltiplo do valor final, certo? Os valores são lineares, uma coisa linearmente relacionada com a outra, né? Então, o que acontece? J delta A é igual a J substitui por... Você bota aqui no lugar de J, você bota K JF, né? E A é... Variação de A é variação de K, né? Delta K vezes AF, tá certo? Né? Então, você fica JF e AF como valores fixos, K delta K, né? Então, a integral no espaço de estado é a mesma coisa que integrar isso aqui de 0 a 1, né? Integral de 0 a 1 de K delta K, que dá K2 sobre 2, de 0 a 1 dá 1 meio. Então, a energia fica com essa expressão, como no caso geométrico, né, que tem 1 meio na frente, tá certo? 1 meio de dV JA, né? Deixa eu só observar aqui. A energia elétrica, né, do ponto de vista da fonte, né, se vocês lembram, é 1 meio de quem? O volume da fonte vezes o potencial, né? Sistema linear. Né? No caso magnético, o que a gente obtém? Algo muito parecido, né? 1 meio integral de volume de J escalar A. Né? Rho e J são fonte, né? Φ é o potencial. Certo? Mesma coisa. E a expressão também no espaço de estado é semelhante. A integral no espaço de estado, né? De Φ delta Rho, né? Como a gente derivou lá, certo? Né? Sistema linear. Certo? Bom, vamos agora observar o que acontece também no ponto de vista do campo, né? Essas expressões vão ser muito importantes para calcular balanço de potência, fluxo de potência para ondas eletromagnéticas, né? Então, essas expressões de energia, além de serem importantes no caso estático, também vão ser importantes no caso dinâmico, certo? Bom, a gente pode transformar essa integração original aqui, tá certo? No espaço, essa é a forma geral, né? Um sistema qualquer, tá certo? Pode transformar isso aqui usando as equações de Maxwell, né? Ainda, né? Observe que a gente estabeleceu essa expressão usando a equação variante no tempo, de Faraday já, né? Mas uma vez estabelecido, o campo é estático. Os campos que a gente está colocando aqui são campos estáticos, tá certo?
Então, as equações de Maxwell que a gente vai usar para transformar essa expressão são as equações de Maxwell no regime ainda estático, certo? Então, nesse caso, o que nós temos, né? Na verdade, eu nem... eu vou usar essa expressão, J é rotacional de H, certo? Que é uma expressão válida no regime estático, né? A gente não está... Se for no dinâmico, tem um termo adicional que a gente vai ver aqui ainda, certo? Mas está no regime estático. Então, a variação de energia, né? Para uma pequena variação de A, né? Sem integrar no espaço de estado, só para avaliar um pouquinho o ΔA, a variação de energia se torna J, que é a rotacional de H, né? ΔA, que está aqui, certo? Então, temos uma identidade vetorial, certo? Que é divergente de um produto vetorial, certo? Vem lá do capítulo 1, né? O segundo produto escalar com rotacional do primeiro, menos, né? O primeiro produto escalar com rotacional do segundo. Isso aqui tem um rotacional aqui desse jeito, esqueci do parênteses aqui, certo? Ponto, né? Ora, rotacional de H é J, né? Certo? Rotacional de A é quem? É B. Mas no caso, a rotacional de uma variação de A é ΔB. Certo? Então você tem que a variação de energia se torna, você tem aqui rotacional de H vezes ΔA, que esse termo vai ser divergente, deixa eu de lado, mais esse termo aqui, né? Mais H ΔB, que é esse termo aqui, certo? Ok? Então, um termo é H ΔB, que é esse aqui, e outro termo é a integral de volume do divergente de H vetorial ΔA, e essa integral de volume tem que ser realizada onde tiver campo, certo? Ou seja, em todo espaço, né? Mesmo que a corrente seja localizada, fora da distribuição também tem campo, né? Tem que computar todo o campo, né? Então, quando eu aplicar o teorema de Gauss, que é a integral do divergente igual ao fluxo desse vetor que está aqui dentro, que dá essa integral aqui, tem que pegar uma superfície bem grande, certo? Até onde o campo desapareça, né? E nós sabemos que qualquer distribuição localizada de corrente produz um campo que cai com o cubo da distância, porque aquilo ali vai ser um dipolo, né? Aquela distribuição vira um dipolo. Dipolo, o campo cai com o cubo da distância. Potencial cai com o quadrado da distância, que é o potencial do dipolo. Então você tem 1 sobre R5, né? E a área aumenta com o quadrado da distância, que dá R2 sobre R5, que dá 1 sobre R3. E no limite que essa área é muito grande, isso aqui vai para zero. Esse termo aqui não contribui, certo? Então fica só a variação de energia devido a uma variação de campo ΔB, é dada por essa expressão, né? E aí a gente integra, né, no espaço de estado para obter essa expressão, que agora é a expressão de um sistema genérico, seja ele linear ou não, né? Você vai ter integral aqui no espaço de estado e integral de volume, certo? Porque aqui faltou integrar, né? Eu quero variar B de zero ao valor final, estado final, tem que integrar para determinar a energia ΔB, certo? E aqui nós temos agora, como eu falei, né, ponto de vista do campo, né? Porque quem aparece na integral é o campo. E aqui, de novo, a integração, essa integral em que os limites são os valores do vetor, é uma integral de linha no espaço de estado em que as componentes são as componentes do campo B, né? Então, B vai de 0 até BF, segundo uma trajetória, tá certo? Em cada ponto da trajetória eu tenho uma relação entre H e B, vou calcular essa integral de linha aqui. Tá? Da mesma forma que eu mostrei agora há pouco, né, se o sistema for linear, essa integral se transforma numa integral mais simples. A integral do espaço de estado fica simples, né?
Vai dar KdK, dá um meio de 0 a 1. Certo? Então, você fica com essa expressão para energia no ponto de vista do campo, né, para sistema linear. Ou seja, mesma analogia nós temos com o caso elétrico. Né? Lembrando, né, no sistema linear, no caso elétrico, isso aqui vai dar um meio integral de volume de D escalar E, né? No caso magnético, isso aqui vai dar um meio de BH. Certo? E a gente tem agora a energia magnética. Total analogia, né? Os campos que aparecem, DE e BH, certo? Ok. Muito bem. Vamos agora falar sobre um conceito importante, né? Que pode ser utilizado para medir acoplamento entre circuitos, né? Opa, danado é isso aqui, rapaz. Doidou, foi. Deixa eu ver uma coisa aqui também. Tudo. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. O conceito de indutância, né? Serve para medir acoplamento entre circuitos. Certo? Então, se você tem vários circuitos em que circula a corrente I, você pode determinar de que forma uma corrente influencia o circuito vizinho, tá certo? Por que isso é importante? Né? Se eu variar a corrente no circuito, eu vou induzir tensão nos outros, né? O grau de tensão induzida depende desses coeficientes de acoplamento, que na realidade é o que a gente chama de indutância, né? Indutância própria do circuito, indutância mútua entre circuitos, né? Então, suponha que você tem aí N circuitos, correntes em 1 em N, né? A gente está ainda no regime DC, tá certo? Né? A gente voltou para o regime DC para calcular algumas consequências da energia, né? Uma delas é você expressar a energia em termos desses parâmetros que a gente chama de indutância, né? Caminhos C1, C2, etc., né? Cn. A energia do sistema, o sistema linear, né? Então, só lembrando, sistema linear, então usa a expressão básica, ponto de vista da fonte, né? 1 meio integral de volume de JA. Só que os circuitos são filamentos, né? Então, essa integral de volume, que é nesse volume todo, tá certo? Ela vai dar zero em todo canto, menos nos filamentos. Quando você chega no filamento, o JdV vira IdL, né? É isso? Então, eu tenho soma de contribuições aqui, certo? 1 meio a gente botou uma variável m, tá certo? Que a gente vai ter duas variáveis, né? Discretas, vamos botar uma primeira variável m, que vai até o nésimo circuito. Né? Então, em cada circuito a corrente é constante, sai do integral, onde fica a integral JdV da IdLA, né? DL, A no mésimo circuito, tá certo? Cálculo da circulação de A no mésimo circuito. Se xm é a coordenada de um ponto no mésimo circuito, a gente observa novamente, né? A circulação de A, porque B é rotacional de A, dá diretamente o fluxo enlaçado, né? Porque é a integral de B de sigma. Quem é B? B é o campo total, certo? Enlaçado por quem? Bom, pelo mésimo circuito. Então, o campo total integrado na área do mésimo circuito, certo? Então, se você calcular o fluxo enlaçado por cada circuito, que chama ele de psi-m, então a energia vai ser o quê, né? A soma das contribuições, né? Vezes o meio, que é corrente no mésimo circuito, fluxo enlaçado pelo iésimo circuito. Que dá essa formulazinha simples aqui, tá?
Basta calcular o fluxo enlaçado pelo enésimo circuito. Agora, lembre-se que B aqui nesse sistema é a soma dos campos de espiras, né? B aqui nesse ponto é o campo dessa, né? B1, né? mais B2, tá certo? Depende da configuração, certo? Mais B3, etc. É a soma dos campos das espiras, né? Então, é bom levar isso em conta, certo? Que o campo total... Então, para não confundir, né? Vamos botar uma outra variável discreta para não misturar as histórias, tá certo? Então, o campo total é o campo das N espiras. Agora, vou botar uma variável discreta N para poder rotular esse campo, tá certo? Então, Bn é o campo produzido pela enésima espira no espaço, né? Certo? Em qualquer ponto do espaço. O fluxo psi-m é a soma dos fluxos enlaçados pelos campos, tá certo? Porque é assim, né? Deixa eu fazer a formular aqui, tá certo? O fluxo enlaçado pela enésima espira, certo? Integral na superfície aberta, na enésima espira, de sigma, vezes B, né? Mas B, por sua vez, é a soma, né, dos campos, tá certo? Isso aqui vai dar soma de N igual a 1 até N de integral sobre sigma M de d sigma escalar enésimo campo. Tá? Então, isso aqui é o fluxo enlaçado pela enésima espira devido ao enésimo campo. Tá certo? Isso aqui, na realidade, é o fluxo que a gente vai chamar de psi enlaçado pela enésima espira devido ao enésimo campo. Né? Então, o fluxo enlaçado pela enésima espira como um todo é a soma, né, de N igual a 1 até N maiúsculo desse psi m n, que é essa quantidade aqui, tá certo? Ora, o campo da enésima espira, pela lei de Biot-Savart, vamos escrever aqui, tá certo? É integral na enésima espira, no caminho da enésima espira de quem, né? Mi0 e N dl. Eu vou botar dl, mas está no caminho... eu posso botar um n aqui, mas não precisa, porque eu estou dizendo que eu estou no caminho Cn, tá certo? Vetorial. X no espaço, mas vai ser o x sobre a espira m, tá certo? Vou botar x no espaço aqui. Menos x da enésima espira, tá certo? É uma coordenada sobre a espira, sobre 4π módulo cubo. Tá? Certo? Essa fórmula zona aí, Biot-Savart, né? Campo da enésima espira depende de quem? Da enésima corrente. Né? Ora, então quer dizer que o fluxo psi de Mn, né? O fluxo enlaçado pela enésima espira, devido ao enésimo circuito, é alguma coisa proporcional, né? Só tirar esse N daqui, tá certo? Calcula o fluxo, é proporcional à corrente no enésimo circuito, certo? Então, é um coeficiente que depende dos índices Mn vezes N, é proporcional a N, certo? Esse coeficiente é chamado indutância mútua. É pegar esse campo, certo? Tira o N, pega essa expressão e integra na outra área da enésima espira e calcula esse coeficiente, esse parâmetro aí, que depende da geometria, né? Indutância mútua. Entre
os circuitos M e N, certo? Se a gente for olhar dimensionalmente, né? Isso aqui é o quê, né? Weber. Isso aqui é ampere. Isso aqui vai dar a unidade Weber por ampere, certo? Que dá Henry. Por quê, né? Bom, vamos ver aqui rapidinho por que dá isso, certo? Bom, vamos botar aqui no vácuo, né? Vácuo B é igual a μ0H, certo? Vamos ver a unidade aqui, tá certo? Unidade B é Weber por metro quadrado, que é o Tesla, né? É a unidade de μ0, vezes unidade do campo magnético, que é ampere por metro. Ora, mas μ0 tem a unidade de quê? Henry por metro, né? Certo? Então você tem Weber por metro quadrado. Aliás, metro quadrado, metro por metro quadrado cancela, né? É igual a esse H aqui, tem que tomar cuidado, tá certo? Com esse H do campo. É Henry de unidade, tá certo? Vezes ampere, né? Então, o Henry é o Weber por ampere, tá? Então, a unidade de indutância é Henry, certo? Weber por ampere. Ou seja, então, resumindo, né? A energia magnética, como é que ela era, né? Vou botar para cá, para trás. Energia magnética, um meio do fluxo enlaçado pela mésima espira, vezes a corrente que circula na mésima espira. Por sua vez, o fluxo enlaçado pela mésima espira é uma soma de contribuições, né? Que a gente mostrou aqui, tá certo? Vou botar aqui. Psi-M é igual a soma de n igual a 1 até n. Psi-MN é LMN, né? E n, tá certo? Então, quando eu pego essa expressão aqui, jogo aqui em cima. Tá ruim porque tá meio lento aqui, viu, pessoal? Ó. Soma em n, né? Soma em n. Certo? Vai dar LMN e M e N, né? Então você obtém esse resultado final aqui, certo? Né? Expressão final, soma dupla, tá certo? Né? Bom, eu posso isolar os termos em que M é igual a N, você vai ter autoindutância, certo? Então, a energia vai ter uma contribuição de termos N circuitos, né? Você vai ter um coeficiente L, M, M e M ao quadrado, que depende só do circuito, né? Mais um termo de acoplamento, que é esse termo aqui, para M diferente de N, certo? Eu vou antecipar para vocês que, por reciprocidade, né, LMN e LNM são iguais, né? Você pode trocar os índices, não tem problema, certo? Então, como você tem termos com índices trocados aqui, certo? Você tem, então, esse termo chamado de indutância mútua, né? Autoindutância, quando M igual, você está no M e N são iguais, dá M, né? Um índice só. E termos de indutância mútua, que, na realidade, esses termos são recíprocos, tá certo? O acoplamento de circuitos é um efeito recíproco, né? Se espera que seja o mesmo coeficiente, né? Bom, vamos verificar essa questão da indutância, né? Vamos obter a expressão para indutância agora, tá certo? Qual é a expressão para indutância mútua ou própria, né? Ora, vamos lá. Fluxo enlaçado pelo mésimo circuito
devido ao nésimo circuito, né? Fluxo é integral de B de sigma ou integral de AdL de linha, né? Vai ser integral no mésimo circuito, que é integral de linha. Mas essas ferramentas auxiliam a produtividade, mas ao mesmo tempo atrapalham, porque tem os defeitos, tá certo? Os artefatos, que não era para ter. Você escreve um negócio aqui, ele faz uma agulha no meio, entendeu? É impressionante. Ele quer escrever, não consegue escrever direito, mas tudo bem, vamos lá. Então você está integrando no mésimo circuito, calcula o campo no mésimo circuito devido ao nésimo circuito, né? Produzido pela corrente lá no nésimo circuito, certo? Olha, ele sabe o potencial vetor, né? Vai dar essa expressão aqui, ó. Potencial vetor no mésimo circuito devido ao circuito N, né? É aquela fórmula que a gente conhece, a corrente do circuito N, elemento DLN, 4π, diferença das coordenadas, que são variáveis, certo? Xm varia no circuito M, Xn varia no circuito N, né? Você está botando aqui só para saber de quem está falando aqui, certo? Então, o fluxo vai ser quem, né? Integral de linha dessa quantidade que está aqui. Então, você vai ter integral de linha em Cm e em Cn, né? E que aparece essa expressão, tá certo? É simples, né? Miséria em N, daí aparece o produto escalar DLM com DLN, e aparece um módulo que é invariante perante a permutação de Xm e Xn, né? Como o fluxo enlaçado pelo mésimo circuito devido ao nésimo circuito é a indutância mútua, vezes o corrente no nésimo circuito, eu jogo isso aqui, certo? Então esse N aqui vai sumir, tá certo? Com esse N aqui, ó. Eu fico com a expressão para indutância mútua ou própria também, né? Tanto faz, certo? LMN é integral, são duas integrais de linhas aqui, tá certo? Com produto escalar no meio aqui, ó. E observe que essas integrais de linhas, não, se eu trocar os índices, eu tenho o mesmo resultado, certo? Né? LMN e LNM são iguais, né? Daí a pergunta, bom, e se eu calcular isso num circuito LMM, isso aqui dá zero, é? Não dá zero, porque pode até dar zero em algumas situações, tá certo? Mas não no tempo todo, né? Se quando está num circuito, fica difícil calcular a indutância se você botar um filamento de espessura de tamanho zero, certo? Não é, sempre vai dar uma singularidade, né? Tem que levar em conta o tamanho finito do fio, tá certo? Que a corrente no centro do fio é zero, que ela aumenta linearmente, como a gente já calculou antes, né? Mas se o fio for filamento zero, fica impossível calcular. Tem que realmente levar fisicamente em conta o tamanho do fio, certo? Mas só para vocês saberem, a integral, como é que ela é feita, né? E essa integral vai ter um valor finito, certo? Não vai ter singularidade. Mas eu estou só exemplificando, né? Os Xm e Xn são quem? Né? São elementos, são localizações, no caso do mesmo circuito, né? São dois pontos no circuito, tá certo? Esses vetores variam. Eles não são iguais. Um varia independente do outro, certo? Você está integrando no circuito Xm e Xn, né? Certo? Quando eu estou no mesmo circuito, eu boto o mesmo Xm, Xn, eu tenho que botar um linha aqui para dizer que os vetores são diferentes. Quando eu for fazer o cálculo da indutância própria, certo? Certo? Ou seja, não é sempre Xm igual a Xm', né? Um varia, outro varia. Ocasionalmente eles se encontram, tem o mesmo valor, vai ter uma singularidade lá, né? Mas quando a distribuição ela é distribuída, essa singularidade ela não vai causar singularidade na integração, certo? Bom, então isso mostra que L é recíproco, né? LMN e LNM são iguais.
Bom, o que nós temos aí, né? Então, com isso, né, voltando, né, a expressão para energia de uns N circuitos, né? Vai ter o termo de autoenergia do próprio circuito e tem o termo de energia mútua, de acoplamento mútuo. E aqui, se eu uso o fato de LM e LMN ser igual, né, a LNM, né, eu posso agrupar os termos, tá certo? Por exemplo, L12 I1 e 2 e L21 e 2 e 1, certo? Isso aqui é a mesma coisa. Então, nessa soma, quando eu tenho termos índices trocados, eles são iguais. Então, dá duas vezes, né? Então, basta eu somar, certo? Dessa forma aqui, tá certo? Essa soma vai dar duas vezes, né? Tirando o termo m igual a 1, n igual a 1, você começa com m igual a m igual a 2, tá certo? E n menor do que m, né? Na outra soma, tá certo? Então fica duas vezes, né? Então aqui eu vou ter L21, L31, L32, né? E assim por diante. Certo? Não vou ter nenhum termo aqui que M é igual a N, né? M é diferente de N. Certo? Então a gente pode escrever dessa forma a expressão para energia. A gente não vai usar muito isso aqui, mas só para a gente ter uma ideia, né? Na parte acho que vocês fazem máquinas elétricas, talvez, né? Não sei. Máquina elétrica, né? Não. Que é obrigatório com a cadeira. Conversão de energia, né? Talvez. Eu acho que tem esses acoplamentos de circuitos, né? Essas expressões aí. Certo? Bom, e quando você tem um circuito simples, você pode calcular a energia usando a indutância, calculando a energia do sistema, tá certo? Né? Energia você pode calcular no ponto de vista do campo, e daí você extrai a indutância, né? Por exemplo, um circuito em que um circuito simples, tá certo? Em que a corrente é I, a energia do circuito vai dar 1 meio de L2, né? Se a indutância é L, vai dar 1 meio de L2. Tá? Então, o que você precisa calcular para calcular a indutância no circuito para calcular a energia, ou a indutância, você calcula a energia do circuito, faz circular uma correntinha no circuito, calcula a energia armazenada, divide pelo quadrado da corrente que você tem indutância. É uma forma de calcular. Uma outra forma de calcular é calcular fluxo enlaçado, que é muito complexo. Tá? Calcular fluxo enlaçado de corrente distribuída é algo muito complicado. É mais fácil de calcular energia e usar essa expressão. Tá? Por exemplo, né? Considere o caso de um cabo coaxial. Ele quer saber, bom, qual é a indutância de um cabo coaxial por unidade de comprimento, né? É sempre unidade de comprimento, certo? Porque a energia do cabo, se ele tiver sob corrente I, seria infinita, digamos assim, né? Certo? A energia é infinita porque o comprimento é infinito, o volume é infinito, né? Então a gente pega o comprimento do cabo, calcula a indutância, divide pelo comprimento. Se a corrente está distribuída uniformemente na seção transversal, certo? De acordo com a densidade JAZ, constante, em que a corrente é uniforme distribuída, é a corrente I que vai pelo condutor central, né, sobre a área, volta por aqui também a corrente de retorno, né? A corrente volta, tá certo? No sentido oposto, né? Então aqui você tem a corrente voltando aqui na malha de terra, tá certo? Distribuída aí, né? Essa lâmina, dando uma corrente total I também, certo? Então vai aí no condutor central e volta aí pela malha de terra, né? Então você tem aí, a gente sabe calcular o campo, já fizemos isso antes, certo? O campo vai ser linear dentro, né, do condutor, né? Dessa forma, é azimutal, né? O campo faz isso, ou fora ou dentro, né? Linhas fechadas do campo H. Aqui também, tá certo? O campozinho circulando aqui dentro.
E o campo é dado por linear dentro quando tu aumenta com a coordenada radial, né, que é a distância na direção perpendicular ao eixo Z, a distância em cilíndricas, J0R sobre 2, e cai com a inversa distância do lado de fora, nessa região aqui externa, certo? Vamos admitir que tanto aqui dentro como aqui você tenha vácuo, né? Vamos assumir que no condutor μ vale μ0, daí com isso eu calculo B, tanto dentro quanto fora, né? Então você tem aí o quê, né? Vamos calcular aqui, certo? Vamos calcular a energia. Então vamos lá, campo, ele é linear, né? J0R sobre 2, vamos fazer assim, ó. O Hφ, né? A componente azimutal do campo só tem essa componente J0R sobre 2 para R valendo de A, que é o raio do condutor central, e vale J0 a 2 sobre 2R para R entre A e B, certo? Se eu passar para o lado de fora, vai ter a corrente que enlaçada aqui é menos I, o campo total dá zero, né? Então o campo só existe, vamos considerar a espessura muito desprezível da malha externa, tá? Bom, o campo B também é azimutal, tá certo? Como os meios têm permissividade μ0, né? Vamos botar assim, né? Bφ é μ0, Hφ, então é dado para essa expressão, certo? Nós temos aí uma densidade de energia, que é aquilo que eu falei no caso elétrico, W minúsculo, né? Que é um meio de BH, né? Que a integral da densidade no sistema linear vai dar energia, certo? A integral dessa quantidade aqui dá energia. Bom, a densidade de energia aqui seria então vamos lá, dá 1/4. Bom, dá μ0 H2, tá certo? μ0 H2, né? Vou botar aqui antes. WB é igual a 1 meio de μ0 Hφ ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto, né? Bom, é só fazer o quadrado disso aqui, vezes 1 meio, que vai dar 1/4, né? Vai dar J0 ao quadrado, 4 com 2, 8, né? Sobre 8. Certo? J02, R2 sobre 4 sobre 2 dá 8, e aqui dá J02 ao quadrado A4 sobre 8 R2. Que está embaixo, tá? Entre A e B, né? O resto vai dar zero. Passou de B dá zero, tá certo? Energia. A densidade, né? Então a energia é integral de volume, né? Integral de 0 a A da densidade, elemento de área aqui, né? R, dr, dφ, dz, certo? Deixa eu tirar esse A aqui, tá? Vou fazer aqui, integral de 0 a L, comprimento, deixa eu botar L minúsculo para não confundir com indutância, né? 0 a L, comprimento L do cabo, dz. Integral de φ de 0 a 2π, né? Daí você vai ter uma integral de 0 a A, dessa quantidade aqui, R dr vezes isso, tá certo? Então você bota J0 ao quadrado sobre 8, eu vou tirar aqui, tá certo? J0 ao quadrado sobre 8, né? Então você vai ter uma primeira integral de 0 a R dr vezes R2, né? Então R3 dr mais integral de A a B
Tem um A4 antes, né? Deixa eu tirar esse A4 aqui da integral. Mas A4, integral de A a B, R2, né? Com R dr, que vai dar dr sobre R, né? Pronto. Aqui dá um comprimento L, né? Na realidade, eu chamar isso aqui de uma quantidade de delta energia, né? Uma energia que está no comprimento L, tá certo? Então, vamos chamar isso aqui de... Melhor fazer aqui, certo? Até o comprimento ΔZ, certo? Né? Então, vai dar ΔZ, vai dar energia por unidade de comprimento, delta WB, ΔZ, que dá um 2π, né? Vai dar um J0 ao quadrado vezes π sobre 4. Certo? Essa integral dá R4 sobre 4, né? Que dá 4 sobre 4. Isso aqui dá mais A4 logaritmo, né? De B sobre A. Né? Ora, em termos da corrente I, porque a gente precisa... A energia é L2, né? Então, vou transformar em termos da corrente. Ora, J0 é corrente sobre área, né? E J0 ao quadrado dá I2 sobre π2 a 4. Então, quando eu jogar aqui dentro, esse A4 aqui vai embora, né? π2 fica um π embaixo, tá certo? Tá certo isso aqui? Tá. Tá, né? Tem esse 4 aqui fora, né? Dois π na 4, tá certo. Então, isso aqui vai dar uma energia por unidade de comprimentos, que dá I2, π com π2 dá π embaixo, 4π, né? O A4 cancelou, vai ficar 1/4 mais log de B sobre A. Certo? Ora, isso aí é o quê? É 1/2 da indutância no comprimento, né? Da indutância desse pedaço aqui, que é um ΔL, tá certo? I2, né? Você vai tirar então o I2. Esse 2 vem para cá, fica 8π, certo? Tá faltando miséria aqui, né, pessoal? O tempo todo eu esqueci aqui. Energia, a gente perdeu miséria aqui. Misero, certo? Misero. Então fica com... então eu tiro aqui a indutância, multiplicar por 2. A indutância do comprimento lá vai ser misero sobre 2π, né? 1/4 mais log de B sobre A. Certo? Vou botar esse 4 para fora, né? Vai ficar a indutância, a expressão clássica conhecida, né? A indutância do cabo coaxial por unidade de comprimento. Isso aqui é ΔL e ΔZ, viu, pessoal? Tá? A energia, né? Seria ΔL, se fosse a energia total, seria ΔL, né? Então, isso aqui é ΔL, ΔZ e 2, certo? A forma seria isso aqui, na realidade, né? Energia é L2, energia por unidade de comprimento é indutância por unidade de comprimento corrente ao quadrado. Vai ficar μ0 sobre 8π, 4 em evidência, vai ficar 1 mais
4 log de B sobre A. Certo? E aí a gente pode diferenciar, tem dois termos aí. Um é devido à parte interna, que é esse aqui, ó, energia interna do condutor, né? Então você tem a indutância interna por unidade de comprimento, chamada de ΔL, ΔZ, né? Por unidade de comprimento, que dá um número constante, não depende de nada, né? Só depende disso aqui, ó, μ0 sobre 8π. E a indutância externa, por unidade de comprimento, dá μ0 sobre 2π log de B sobre A, né? Externa, ou seja, devido à energia que está do lado de fora do condutor central. Né? Certo? Só para ilustrar como a gente calcularia a indutância de um sistema, né, energizado com corrente I. Certo? Calcula energia e obtém indutância. Calcular essa expressão aí usando fluxo enlaçado é muito complexo. Certo? Porque é assim, ó, você tem aqui o cabo coaxial. Deixa eu exagerar aqui a malha de terra, certo? Isso aqui é a malha de terra, isso aqui é o condutor central. Aí tem outra malha de terra aqui embaixo, certo? Vou botar aqui, mais ou menos. Né? Tá aqui por baixo. Isso aqui é o condutor central, né? A gente tem que imaginar isso aqui como sendo um enrolamento, certo? A gente tem que calcular. Quando você fala, usando a expressão da fonte, você tem que calcular fluxo enlaçado, que é uma coisa complicada, certo? Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que imaginar isso como sendo um circuitozinho, tá certo? Algo assim. Talvez seja assim, não sei. Esse é um primeiro circuito, daí vem um outro circuito que vai variando, certo? Então você acha todo o circuito correspondente a esse cabo coaxial. E vai achando, você vai integrando, distribui, é como se fosse um enrolamento distribuído e calcula esse fluxo enlaçado. É super complicado, certo? Tem que realmente ver como é que é esse enrolamento para poder calcular direito, certo? Mas com energia é super simples de calcular, né? Calcula energia no meio de L2, está resolvido o problema, certo?